Vamos lá, pessoal? Então, boa noite a todos. Vamos então retomar o nosso estudo, né? Vamos, como sempre, começar com uma pequena reflexão evangélica, né? Do Evangelho de Jesus. Então, eu vou falar de uma pequena passagem e de uma consideração doutrinária espírita, tá? Nós vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho disso. Então, lá em João 14, 12, né, tem essa passagem, é um momento em que Jesus está falando para os apóstolos que ele vai embora, que ele vai retornar à pátria espiritual, que ele vai desencarnar, né? Então ele fala, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então aqui tem duas coisas muito importantes. A primeira, quando ele fala que nós todos temos mediunidade. Todos nós temos capacidade. Pessoal, tem alguma mentira no Evangelho de Jesus? Algum deslize, alguma frase que ele falou que foi enganada, equivocada? Não. Todos os evangelistas, né, todos os apóstolos que escreveram o Evangelho, são unânimes na tradução precisa disso que ele falou. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai, e aí ele continua e fala mais algumas coisas, mas ele está preparando os apóstolos para darem continuidade no que ele fazia. Nas curas, nos atendimentos, na evangelização, na divulgação da palavra, né? E mais para frente, nos apóstolos, né? Imaginem aquela conversa, mas você vai embora, mas peraí, agora que está ficando legal, agora que está bom, como assim? Como é que você vai? Não deixa a gente, né? Então, um pouquinho mais para frente, por isso que a gente precisa ler o Evangelho, né? Não adianta pegar só um trechinho e querer repetir esse trechinho como algo que serve para qualquer coisa. É como a gente tirar uma frase de contexto, pessoal, que serve para 1 milhão de coisas, né? O Evangelho precisa ser lido na sua integralidade, naquele trecho que é para que tenha um entendimento. E aí ele fala, né? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. Por que ele fala outro? Porque ele era um primeiro, né? O Cordeiro de Deus. E aí ele fala, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Aqui há algumas variaçõezinhas de tradução, bem poucas, né? Mas basicamente, dentro da doutrina espírita, o entendimento que temos, ele fala assim, porque esse novo Consolador vai poder dizer para vocês coisas que eu, Jesus, não pude dizer. Por quê? Porque vocês não iriam entender. Já falamos um pouco sobre isso aqui, né? Imagina, né, aquela passagem de Jesus com Nicodemos, que era um doutor da lei, quando Nicodemos fala para ele assim, mas como é que faz para ir para o reino do céu? E aí Jesus fala assim, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. E Nicodemos, que era um doutor da lei, era um especialista da época, falou assim, mas como é que faz para entrar de volta na barriga da mãe? Veja como era o entendimento daquela época, né? E aí Jesus explica que o que é do Espírito, o que é da carne e tal. É um outro comentário. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito, né? Então ele diz isso daí, o Espírito de verdade. Está lá em João 14, 16 e 17. Tudo bem? Até aí está fácil. Nós aqui, vocês já me ouviram falar várias vezes que
Kardec pergunta a quem? Ao Espírito de verdade. Mas será que é esse mesmo que Jesus se referiu? Exatamente. É isso que a doutrina espírita crê e entende. Inclusive tem a seguinte colocação, né? Essa aqui é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde onde o Espírito de verdade, a Kardec, começa lá o capítulo 5º, item 5, começa com essa frase. Venho quem? O Espírito de verdade, que tem orientado Kardec. Venho como outrora, como no passado, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O que o Espírito de verdade quis dizer com isso? Primeiro que ele já esteve aqui. E esteve entre nós encarnado. Onde? Israel. Como outrora, não é? Essa frase é do Espírito de verdade. Quem vocês acham que é o Espírito de verdade? Aí, como nós sempre dizemos, Espiritismo é a fé raciocinada. Tirem cada um de vocês as suas próprias conclusões. O que a doutrina espírita crê é que toda a doutrina, os 5 livros, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, qual é o outro? Esqueci. Não, isso aí é da André Luiz. Qual que é o outro, pessoal? Livro dos Médiuns, livro dos Espíritos, céu e inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Todos eles foram ditados por espíritos que compõem a falange do Espírito de verdade, que em várias passagens do Evangelho se identifica como Espírito de verdade. Tá ok? Tudo bem aí? Quem quiser crer, que creia, né? Aí vale a frase que está lá na nossa porta, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos seguir? Ô Paulo, Fala. no Evangelho, eu não vejo nenhuma mentira. Só que quando que ele fala que eu vou fazer mais do que ele, eu não acredito. Aí você acha que ele está pelo menos enganadinho. Mas é que Jesus não falou quando. Ah, tá. Ele falou... Agora, no momento, eu não acredito. Então, agora não, mas daqui a uns 4 bilhões de anos, nós vamos estar mais ou menos parecido com ele, hein? Eu acho. Eu penso isso, nossa, mas será? Pois é. Pessoal, é aquilo que a gente falou, somos todos espíritos em evolução. A lei vale para todo mundo, né? Talvez Jesus já tenha estado sentado numa casa espírita assim há muito tempo atrás em outros planetas, né? Mas com certeza ele já passou onde nós estamos. Com certeza. E com certeza nós chegaremos aonde ele está hoje também. Porque quando a gente chegar lá, ele já vai estar mais 4 bilhões para frente, né? Tá bom? Mas é isso. Tudo bem? Então vamos lá retornar para a gente tentar concluir aí. Estamos falando das leis morais, estamos no capítulo 9, falando da lei de igualdade, né? E vamos falar hoje o último item, que é a igualdade diante do túmulo. Falamos dos direitos das mulheres, falamos dos direitos entre os homens, falamos que todos os homens são diferentes entre si, todos amados, precisamos lembrar disso, todos muito amados, criados todos simples e ignorantes pelo Pai, mas cada um, através das suas capacidades, dos seus méritos, do seu livre-arbítrio, se tornou e é um espírito único, individual em todo o universo, né? Então vale de novo também dizer, vou repetir o que a gente falou, para de se comparar com os outros.
Você não é igual aos outros. Cada um é uma experiência única de vida, cada um é uma experiência única de evolução. Cada um é um indivíduo. E a gente sofre muito porque a gente fica se comparando com o carro que o vizinho tem, com a casa que o vizinho tem, com a grama que o vizinho tem. E, gente, a gente está comparando duas coisas completamente diferentes. Cada um de nós aqui é diferente do outro. Vamos ter um caminho próprio. Vamos ter experiências próprias. Né? Tá bom? Então vamos lá. E agora, para encerrar, a gente vai falar da igualdade diante do túmulo. É bem rápido. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Era um hábito da época. Aliás, quando a gente anda nos nossos cemitérios, a gente vê que alguns túmulos mais antigos, na verdade, eram mausoléus, né? Quanto mais abastada era a família, faziam verdadeiras catedrais. Em alguns cemitérios, verdadeiras capelas, né? O jazigo da família não sei o que, era muito comum isso. E lá na época de Kardec era mais ainda. Por isso a curiosidade da pergunta, né? Falou, de onde que nasce o desejo que o homem sente de perpetuar no monumento fúnebre, né? Último ato de orgulho. Vai levar alguma coisa? Vai trazer conforto para alguém? Vai trazer moradia para alguém? É um dinheirinho que podia ser melhor empregado? Aquele que podendo fazer o bem não faz? Para quê? Para se enaltecer? Né? É lógico, pessoal, que a gente também precisa considerar que tem um fator cultural aí. Né? Existem famílias que têm tradição. Né? É uma prática muito forte do catolicismo. Né? A gente tem aí o dia de finados, né? Já vimos aqui, já estudamos aqui, Kardec perguntou sobre o dia de finados. É um dia especial para os mortos? Não. É especial porque nós encarnados, paramos e pensamos mais neles. O que é que atrai os espíritos? Pensamento. É um túmulo bonito? Ele vai morar lá? Olha que interessante, tem uma história recente, né, do Chico, que o Divaldo contou, que o Haroldo contou, de uma família judia de São Paulo que perdeu o filho, né, perdeu o filho num acidente, e o pai, inconformado com aquela morte, o que ele fazia? Todo final de tarde, ele ia para o cemitério, deitava em cima do túmulo do filho e dormia no túmulo do filho. E aquilo ficou num ponto inconcebível. Os amigos recomendaram que fosse procurar Chico Xavier, falaram, mas nós somos judeus, tal, que é isso? Falaram, não, mas vai, porque vocês precisam. E o Chico, né, na simplicidade dele, psicografa uma carta em hebraico. Ele falou, olha, tem uma carta aqui, mas está escrito em hebraico. Quem é que a família... Aí a família foi lá e leu. Para resumir, né, o filho se comunica com os pais, falando que ia acontecer mesmo, era o que ia acontecer, tal. E deixa um último recado para o pai. Falou, pai, inclusive, né, para você saber, de noite, quando você vai lá para o cemitério dormir no meu túmulo, eu fico aqui em casa com a mamãe, viu? Né? Então, pessoal, é bacana, é bonito, mas a gente, como espírita, tem um entendimento de que os espíritos não ficam lá. Né? Na verdade, os espíritos que ainda estão lá são os em perturbação. São os espíritos que ainda aguardam esclarecimento, para não dizer a palavra socorro. Estão lá por quê? Porque querem. Estão lá porque não acreditam em nada ou acreditam que lá estão. Há uma religião que acredita o quê? Que quando morre é o sono eterno e que vai ser despertado por quem? Pessoalmente por Jesus. Então uma pessoa que realmente, veja, não é uma crítica, hein? Mas veja, uma pessoa que realmente crê nisso, acredita nessa verdade, tem isso como uma verdade, né?
E aí chega um espírito de luz e fala assim, irmão, vamos comigo? Quem que é você? Ah, eu sou o Clarencio de nosso lar. Falei, não, amigo. Não é, você deve ser o diabo, o capiroto, que eu acredito que vem Jesus. E fica lá, fica lá. Já tivemos socorros assim, caso espírito? Já. Né? Ou simplesmente está lá em estado de perturbação. Então é isso. Então, esse excesso, né, de coisas lá no cemitério é um último ato de orgulho. E aí Kardec ainda pergunta, né? Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida às mais das vezes aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? Então Kardec fala, mas não é mais uma homenagem dos parentes do que um ato de orgulho do defunto? Bom, agora ele formulou a pergunta de uma forma melhor, né? Aí Kardec, o espírito de verdade, fala assim, orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Porque, qual é o sentido disso? Para que você precisa esnobar uma coisa dentro do cemitério? Para quem? Né? Fala, André. Inclusive a cremação. Como? A cremação. O que tem a cremação? Não vai ter restos mortais ali. Não vai ter. Mas a cremação são outros 500. Nós estamos falando dos monumentos. Podemos depois falar sobre cremação, que é uma dúvida que todo mundo sempre tem. Me lembra depois que a gente volta aí. Né? Orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Não é verdade? Tem coisa mais sem sentido? Né? A gente vê aí mausoléus, gente, de mármore, na época mármore importado. Né? Hoje os caras pulam e levam até as plaquinhas de bronze, né? Mas com castiçais de ouro, com coisas dentro dessas capelas, desses mausoléus, grandiosas, né? Com muita riqueza. Aí o Kardec, os espíritos de verdade falam, supões porventura que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Aí ele já está, né, querendo dizer, mas é para lembrança, para a gente não esquecer do Paulão que a gente vai construir, esse mausoléu maravilhoso escrito Família Carvalho. É para mim? Eu já fui, já bati as botas. Né? Como é que diz o ditado? Caixão não tem gaveta. Né? Então, será que é para mim mesmo, né? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Então não adianta muito não, né? Aí o Kardec então fala assim, reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais, a cerimônia dos funerais. E aí? O que vocês acham? Está errado fazer enterro? Não. Vamos supor que a gente faça aí, né, como eu já vi aí, o cara contrata um grupo de pagode para tocar no enterro dele. E não vamos pensar só nas coisas ruins, né? Tem umas coisas boas. Está errado? Né? Mário Lago, né? O Mário Lago, no enterro de Mário Lago, teve conjunto de música tocando, uma coisa bacana, né? Pedido dele. Vamos lá. Não é recriminável essa pompa, desde que, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Quer ver uma pompa funeral que todo mundo vai concordar? Ayrton Senna. Parou São Paulo, milhões de gente, de pessoas na rua, aquilo. Foi uma pompa? Foi uma pompa. Uma pessoa que era um orgulho nacional, era uma pessoa de bem. Tá aí. Vale? Tá valendo. Mas Paulão, e aí?
O Senna viu isso? Ah, viu. E ele de alguma forma recebe também, né? A pessoa, essas vibrações boas todas. Né? Exatamente, ó, a Paty matou a charada aqui. O espírito, pessoal, desencarnado, ele recebe as energias dessa pompa, das orações, dos pensamentos, né? Ele pode até naquele momento, por uma questão de ainda não estar muito evoluído, estar em perturbação, mas ele tem a oportunidade depois no plano espiritual de assistir e relembrar tudo do seu enterro, do seu velório. Absolutamente tudo. Naquela condição que a gente já falou aqui. Naquela condição que a gente já falou aqui. A TV lá no plano espiritual é 8K 20.000D. Então ele vai andar na imagem do enterro dele, vendo o que eu estava pensando dele, o que a Patrícia estava pensando, quem que realmente estava, quem não estava. Aquele que fala assim, nossa, graças a Deus que foi, estava devendo dinheiro para ele, não tem um papel escrito. E ele vai lembrar disso, né? Fala. O fato dele lembrar e sentimentos, ele vai sentir? O que você sente na quarta-feira? Tudo. E sente como? Muito forte. Pessoal, eu já disse a vocês, fiz uma comparação. Quando a gente está no plano espiritual, quando a gente está encarnado, pega esse celular aqui que tem 5G, não sei o que, bota ele dentro de um balde de chumbo. O que ele faz? Você vai mexer na telinha dele, vai usar a calculadora, quando muito vai ver um filminho que está lá dentro, mas só. E quando você tira ele do balde? O espírito é a mesma coisa. Quando o espírito está liberto, as emoções, as sensações são extremamente mais detalhadas, definidas. Né? Intensas. Né? São muito intensas. Paulo, Fala, eu Zé. não conhecia ele. Eu não conhecia o Ayrton Senna. Mas ele vai ver que eu chorei porque ele morreu. Ele vai receber a sua energia. Se ele quiser, se for útil, ele pode ver. Se for útil. Se ele quiser. Mas como a gente não tem esse vínculo... Sim. Pessoal, no plano espiritual, o que a gente aprendeu também? Nós vivemos mergulhados num negócio chamado fluido cósmico universal. Imagina que em vez do ar aqui, a gente tem um negócio chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é a matéria primária do universo. Tudo, absolutamente tudo, é feito de variações do fluido cósmico universal. Quem é que faz essas variações? Os espíritos. Quanto mais evoluídos, maior a capacidade dele de manipular esse fluido e modificar. E esse fluido é também a nossa linha telefônica. Vamos dizer assim, né, para os mais velhos, né, que nem eu, né? A gente nem precisa imaginar um fio. É o cabo de rede. Só que imagina um cabo de rede que você imaginou, ele está conectado. Então nós somos assim, com relação aos nossos entes queridos, nos trabalhos mediúnicos dessa casa. Pensamos e geramos um chamado cordão fluídico. Um cordãozinho de energia, que vai da minha cabeça na cabeça dela, na dele. Como é que funciona a palestra aqui? Sabe como é que funciona? Então, entre cada um de vocês aqui, tem um cordãozinho fluídico que se liga à espiritualidade que está aqui presente. Essa espiritualidade que está aqui presente está interligada comigo. E muitas vezes as pessoas saem das palestras das casas e falam assim, nossa, palestra foi para mim. É por causa disso. Só para pôr maluco aí falar sobre suicídio, que tem uma pessoa lá atrás que está pensando em suicídio. E a gente, no meio do assunto, entra no tema, a pessoa fala, nossa, não tem milagre, pessoal.
Não tem milagre. É assim que funciona. Então, com relação aos mortos, ao enterro, é isso aí também que funciona. Ok? Paulo, mas essa questão assim, né, dos mausoléus, né, de você colocar placa e tal, né, não é até desculpável por ser uma questão do ser humano, de não querer ser esquecido. Talvez muita gente não faça querendo ostentar, mas é esse desejo de não querer ser esquecido, né, de achar que não foi em vão a sua existência. É isso que o Espírito de Verdade fala. Na maioria das vezes, é um ato de orgulho dos parentes que querem ostentar. Mas quando é uma homenagem útil a um homem bom, né? O túmulo lá de, sei lá, Madre Teresa de Calcutá. Vamos uma coisa mais moderna? Túmulo lá de John Lennon, do Ayrton Senna. Enquanto há uma lembrança, ok. Ou quando começa a complicar, quando começa a virar uma romaria de prece, né? Que aí as pessoas têm essa necessidade também. Mas sim, é cultural e é válido, né? Fala, Pri. Também tem muita questão até religiosa, de respeito por quem foi. Eu vejo assim do meu pai. Ele ficou muito chateado quando ele foi visitar lá o túmulo, quando foi enterrar minha avó, e aí ele viu que estava mal cuidado. Aí ele ficou chateado com aquilo. Isso. Aí eu falei, nossa, por quê, né? Aí ele falou, não, uma falta de respeito. Aí ele mandou limpar, arrumar lá, e aí já fazem 10 anos que meu avô morreu, e ele todo mês paga uma mensalidade, Sim. porque ele quer tudo organizado, porque estão os avós, os pais dele lá, e ele fala que é por uma questão de respeito à família dele, à história dele. E ele não visita. Ele Então, não vai, mas ele quer manter aquilo. para não dizer que há um sinal de abandono da família. Ele fala, é desrespeitoso. Ok. Não tá ali. Eu, claro, com a visão espírita, penso diferente, mas também entendo que cada um, né, vai ter. É um ato cultural, como a gente É disse. bem cultural É o mesmo, que eu né? falei, que é uma condição do ser É. humano. Agora, isso. Não, então, Ninguém vai lá, ninguém não há problema, né? Não há problema, mas você vê, né? Ele que poderia querer se convencer de que não é um abandono, também não vai, né? eu ainda falei pra ele, né? Falei, pai, e se você começar a usar esse dinheiro pra caridade? Será que você não vai fazer uma coisa melhor? Será que em nome dos seus avós? Aí ele fala, não, porque não pode ficar sujo onde. E eu depois, eu quero ser enterrado lá. Então tem essa. Então, né? De uma outra forma é válido. O que nós espíritas não precisamos entender? Ok, mas não fazer disso. O que a gente não pode, pessoal, é criar aquela ideia de que o nosso morto está lá, que é lá que nós vamos encontrar, que está abandonado, né? É porque eu... Gente, se a pessoa orar pelo parente todo dia, ou bater um papo com o seu ente querido todo dia, né? Não precisa estar com o túmulo limpo. É disso que o Espiritismo fala, né? Mas vamos lá. Bom, com isso a gente conclui então a lei de igualdade e vamos entrar na lei de liberdade. Capítulo 10, lei de liberdade, vamos falar sobre a liberdade natural. Pessoal, vamos só voltar um pouquinho, só para a gente lembrar. Lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. Depois vamos falar da justiça, amor e caridade, da perfeição moral. São as leis morais divinas que equilibram tudo aqui. Né? Se a gente precisasse ter um código penal, seria esse, para equilibrar as leis da sociedade. Mas vamos lá. Quer falar lá da cremação? Ninguém está curioso? Fala. Então vamos lá. Cremação. Como é que fica a cremação? Mesma coisa o quê? Como é que fica a morte, o desencarne em face da cremação? Não está perturbado, no sentido de estar apegado ali, não há problema algum. Isso. Mais alguma opinião? Falou, quando o espírito não está perturbado e já desapegou da matéria, não há problema algum. Mas e se for o contrário?
E se ele estiver apegado à matéria? Vai torrar? Vai ter as sensações? É transferido para outro dia. É transferido para outro Isso. Tá. É transferido para outro dia. dia. Porque já aconteceu isso na minha família. Uhum. Foi para cremar em, acho que é Piracicaba, sei lá. Isso. Aí a pessoa que cremar no crematório, Isso. ela falou que não podia naquele dia, Isso. ainda estava. Ela está lembrando aqui que os próprios crematórios, né, que são um negócio, né, mas um bom negócio, até porque as cidades cada dia mais estão tendo menos lugares para fazer cemitérios. Né? Mas eles já têm como regra de só cremar depois do terceiro dia, 72 horas. Tá? Então, vai, uma pergunta. O que você falou do perispírito aí, André? O que tem o perispírito? Ele vai sair desse corpo, com certeza, durante essas 72 horas, ou ele permanece? E aí, ele sai ou ele permanece? Em 72 horas sai ou permanece? Sai muito? Eu não tô lembrado desse detalhe, não. Se ninguém lembra dessa aula, né? Não. Eu acho que depende muito, acho que de quanto que essa pessoa está entregada na matéria, por exemplo. Ela permanece ali e aí sabe Deus, né? Agora, Tá. quando você realmente já tem isso, quando você vai, Mas nada mesmo se é a cinza ou se é o corpo em decomposição. Nós já não vimos relato? Nós já não ouvimos aqui nessa casa? Cadê os parceiros aí da quarta-feira? Tá fedendo, tá me comendo, o bicho, tá frio, tá... Onde que ele tá? Tá junto do corpo. Quanto tempo? 30 anos. 30 anos, 15 anos. Então vamos lembrar o que fala a doutrina, né? Porque senão a gente começa a fazer filme de Drácula aqui, né? O que fala a doutrina? Primeiro, o desligamento do perispírito do corpo ocorre no momento determinado por Deus, plano superior. Nem os bons espíritos, os espíritos dessa casa, por exemplo, podem precisar uma data ou uma hora de desencarne de alguém. E sempre quando a gente lê nos livros de André Luiz, a gente vê lá a equipe de espíritos preparada para o desencarne do Paulão, né? E está todo mundo lá, e dá conforto, e fluidifica, e dá alívio, e manda a Pati dormir, mas está todo mundo esperando o quê? Ordem de cima. Pronto, estamos autorizados a fazer o desenlace. Bom, feito o desenlace, o corpo está liberto, o espírito está liberto do corpo, ok? Mas como já disseram aqui, há a situação da perturbação. Né? O espírito pode não entender aquilo, pode não querer aquilo, ele pode ter antecipado o momento da sua morte através de suicídio. Existem várias situações. Então, não há uma fórmula de data, hora, de quanto tempo. Quanto tempo o espírito fica em perturbação? A doutrina nos diz de algumas horas a algumas décadas. Depende de quem? Da evolução do espírito. Cada um é um, tá? Assim como, quanto tempo demora para reencarnar? São as duas perguntas meio básicas, né? Quanto tempo de perturbação, quanto tempo demora? Para reencarnar a mesma coisa. Pode ser em alguns minutos ou em alguns séculos. Ok? Bom, o que ainda a gente volta naquela questão. Bom, e aí? Aí o espírito desencarnou. Como lembrou a Pati aqui, com cremação ou sem cremação, alguns espíritos, alguns, não são todos, são condições especiais, não é a regra. A regra, pessoal, é a gente dormir e acordar nos braços da mãezinha querida, do paizinho querido, lá no hospital em nosso lar. A gente tem mania no espiritismo também de só ver o lado punk, né? O sofrimento. A regra é essa. E eu espero que daqui, todos nós, quando desencarnemos dessa forma. Existem os casos excepcionais. Pessoas
muito arraigadas com a matéria, pessoas ainda muito cruas, muito densas em termos de espiritualidade, muito descrentes de tudo. O espírito tem o livre-arbítrio. Eu não vou sair daqui. O que ele faz? Então tá. Você tem certeza? Tenho. Tá bom. Os espíritos bons vão embora? Não. Não. Eles continuam do ladinho, só que a imagem se apaga para ele. Por quê? Porque ele não quer ver. Ele está vibrando em outra faixa. Nunca somos abandonados. Para cada obsessor que temos 2 espíritos de luz do lado. Só que o problema é que a gente olha para onde? Para onde a gente quer olhar. Né? Então veja, a doutrina espírita, até eu vi o Divaldo falando sobre isso numa palestra, ele recomenda, como os próprios crematórios já fazem, essa espera de pelo menos 72 horas. Para quê? Para que se efetive e para que não restem fluidos vitais no corpo. Ok? Nós temos o fluido vital que, junto com o fluido cósmico universal, é o que anima, vamos dizer assim, é o óleo lubrificante do perispírito no corpo orgânico. Nessa máquina chamada corpo, o fluido vital, esse princípio vital que a gente já estudou lá atrás, é o óleo que azeita essa máquina. Sem ele, não vivemos. Mas, muitas vezes, o perispírito sai e ainda fica um resto de fluido vital. Até aquilo se dissipar, né, leva um tempo. Vocês gostam de filme de vampiro? Então, vamos lá. Há relatos de médiuns e de espíritos de que há um grande número de vampiros, né? A gente chama daqueles espíritos que não querem passar para o plano espiritual e ficam por aqui. E eles vivem onde? No cemitério. Por quê? Para tentar pegar os restinhos de fluido vital dos corpos que lá chegaram recentemente. Olha só. Né? Existe isso também. Então, pessoal, é possível que haja sensação? É possível. Mas essa sensação vai ocorrer, seja na decomposição normal do corpo, porque é algo que aquele espírito vai ter que passar por uma opção própria. Ok? Fala, Paty. Paulo, no caso de famílias que não aceitam a morte desse ente e que ficam, como esse pai, por exemplo, né? Fez a ida ao túmulo, ele pode condicionar o espírito, porque o espírito tem um livre-arbítrio, a partir do momento que ele concluiu a história dele, e se ele estiver tranquilo, enfim, ele faz o processo dele de caminhada. Sim. Mas a família em algum momento tem poder ou influência Muito. de não deixar evoluir? Muito. Jogam verdadeiras correntes ao espírito. Jogam verdadeiras correntes energéticas ao espírito. Causam muitas dificuldades ao espírito. Vai depender da evolução do espírito? Veja, o espírito acabou de desencarnar. É isso que eu ia perguntar, né? Isso depende também do que desencarnou. O espírito que desencarnou tem um bom conhecimento? Tem. Ele vai se desvencilhar daquilo. Mas isso vai trazer a ele, vou usar o termo, mas é sofrimento. Ok? Exato. Agora imagine um espírito que não tem muito conhecimento, está na perturbação, acabei de sair de um corpo quando eu estava com muita dor, um câncer avassalador, ósseo, dor, morfina. Saí, me sinto bem, me sinto melhor, mas eu começo a ver o quê? Meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa. Qual é a tendência desse espírito? Não, calma, mãe, não está entendendo. Calma, mãe, calma, filho, calma, esposa, calma, não sei o que, calma, não sei o que lá. Quanto tempo? O tempo para o espírito é diferente do nosso. Então,
Até o Divaldo tem uma palestra bastante interessante, fala assim, olha, chorar o luto é saudável, choremos o luto, né? Pô, meu pai e minha mãe desencarnaram, chorei, vamos ficar tristes. Mas não comece esse negócio de abraçar caixão e falar que não vai, né? Como a gente vê aí. O desespero, pessoal, o desespero traz, entre aspas, sofrimento ao espírito. Ele sente aquela energia. Sente sim. Né? É muito comum nos atendimentos aqui, também nessa casa, a gente vê esse tipo de coisa. Né? Exato. Veja, já falamos para vocês aqui, né? Uma das, de novo entre aspas, obsessões mais comuns é de entes queridos. A mãe desencarna. Deixa um filho de 19, 20 anos de idade. Mãe dessas que vocês conhecem, né? Que o filho não levanta para pegar um copo d'água. Faz tudo. Desencarna. Ai, quem vai tomar conta do meu menino? Ai, meu Deus, vou ficar, fica. Fica, pessoal. E aí acaba acontecendo um acidente energético. Pode ficar? Tem o livre-arbítrio. Pode ficar? Pode. Deve ficar? Não deve. Primeiro, porque não sabe, não está preparado. Essa mãe que acabou de desencarnar, ela não está preparada para auxiliar, ela nem sabe nem como auxiliar o filho. Ela acha que ficando junto, ela está ajudando ele. Na verdade, ela está se ajudando. Não é? Bom, a partir de um determinado momento, fica porque há uma sintonia energética. Essa sintonia começa a virar uma simbiose, um encaixe fluídico. E aí o filho começa a fazer o quê? Fazer um quadro de depressão. Não aceita a morte da mãe. Né? Como a gente vê, começa a sentir dor no peito, 20 anos de idade, dor no peito. A mãe morreu de infarto. Ela começa a passar as sensações dela para o filho. Olha onde é que a gente vai. E aí é preciso um resgate espiritual para haver um entendimento de ambos. Por isso que a gente fala. Né? Muita gente vem buscar a casa espírita achando que isso aqui é um atendimento de emergência, um pronto-socorro. Vocês acham que uma questão dessa se resolve num passe? Numa segunda-feira? Numa terça-feira de atendimento na cabine? Por quê? Porque a pessoa vem aqui, assiste a palestra e fala, acho que não sei não, estou achando que é isso aí que está rolando comigo. Toma o passe, Paulo, pode vir aqui na terça? Pode. Passa na terça, sai daqui se sentindo como? Muito melhor. Porque realmente aquela energia foi tratada. Chega em casa, o que ele faz? Ai, que saudade da minha mãezinha. Vup. Cordão fluídico, vai aonde? Na mãezinha, que estava quase começando a se recuperar. Faz o quê? Meu filho está chorando. O que vocês acham que acontece? Pode? Pode. Deve? Não deve. Por isso que a gente fala que o processo é um processo. Não é que a gente quer ter cliente aqui, não é que a gente quer ter a casa cheia, porque senão o tratamento não se realiza. Espera aí, quem que chamou primeiro aqui? Fala, Ângela. Teve um velório há pouco tempo na minha família, um tio meu, os netos desesperados em cima do caixão. Aquilo abalou todo mundo. Eles abraçavam e pediam que o vô ficar, sabe? Uhum. E em consequência disso, agora em seguida, eles estão todos doentes. Todos. Será que tem algo de espiritual nisso? Será, né? É difícil, mas as crianças em cima é a coisa mais... É triste de ver, né? E aquilo abala a gente de ver, porque desequilibra, né? Quem está vendo. E eu, no meu caso, eu achei que não devia fazer aquilo, mas não tem como, né? Aí é um pouco da educação familiar. Pessoal, aquilo que a gente falou, nós brasileiros, a nossa cultura, a gente enfrenta a morte como uma tragédia. Ponto. A morte pra gente é uma tragédia, é uma desgraça, é um e agora, é um fim de vida.
E aí acontecem essas coisas e gera esses efeitos, né? Essa falta de aceitação. Pois é, falta de aceitação. E isso gera um cordão fluídico muito tenso. Você imagina esse avô desencarnado vendo aquilo. Ele olha para os mentores, o mentor fala assim, eles vão melhorar? Fala, não vão não, eu vou ficar com eles um pouquinho. Os caras falam, tá bom. Estão chamando. Né? Ó. Por exemplo, ocorre o desencarne de uma pessoa, é feita a cremação, e aí vem um certo recipiente. Aham. E essa pessoa leva esse recipiente para casa e fica com isso lá. Isso. Há alguma interferência? Eu sei que ali não tem nada, né? Pode ser que não tenha. Ou pó, ou... Existe alguma interferência dentro da casa com relação a essas coisas? Dentro da casa não, a interferência é psíquica de quem está ali. É como... Tem gente que Olha, uma peça de roupa com isso. a mesma coisa. O problema é... Traz uma lembrança. Isso. Né? O problema é o que você faz, é o que você pensa. Se eu guardar uma peça e eu falar, ela ficava tão bonita nesse vestido. Ok. Agora, se eu guardar uma peça e eu falar assim, cada semana separar e fazer uma tragédia, vai jogar dardos energéticos? Vai jogar laço? Vai. É a mesma coisa da cinza. Né? Que também, gente, na verdade, você nem sabe se é a cinza do seu, né? Que é uma pasada lá, vai... Pessoal, bom, mas não vamos estragar, né, a alegria. Mas veja, o que importa, pessoal, é como funciona talismã. Nós aprendemos isso aqui, talismã funciona? Protege? O que protege é isso aqui. Como é que eu faço para curar mal olhado? Primeira coisa é parar de acreditar no mal olhado. Por quê? Porque está aqui, ó, é o psique, é a psique, né? Quem que fala? Na situação de mãe lá e filho, e vice-versa. Também, vice-versa também. Filhinho da mamãe que não aceita o desencarne, marido que fica atazanando a vida da mulher, não deixa ela casar de novo. Não, a mãe que perde. A mãe que perde o filho é a mesma coisa. Se o filho tiver esse apego, influencia sim. Fica, pode ficar, pode acontecer, né? Não, pode perguntar, tem tempo. Tem mais meia hora sem intervalo para o seu Humberto. Vou dar um exemplo ali. Só concluir aqui. A influência pode ser entre amigos. Grandes amigos. Grandes amigos. Vamos fazer uma viagem de carro. Para lá no Graal e toma umas canjibrina, que hoje já não pode mais, o nego leva no carro. Sofre um acidente e desencarna um amigo, o amigo desencarna. Quantas e quantas relações dessa a gente não vê? O espírito pode. É o que a gente sempre fala, pessoal. Qual é o maior motivo de perturbação espiritual? Culpa e remorso, arrependimento. Do quê? De alguma coisa que fez errado. Né? Ou não sabe para onde ir, sente uma falta, tem uma dependência psicológica muito grande. Tem isso também. Né? Porque o amor, pessoal, o amor é saudável até um determinado ponto. Quando ele vira obsessão, existe obsessão de encarnado para encarnado? Existe, já aprendemos isso. De desencarnado para encarnado? Existe obsessão de encarnado para desencarnado? É o que nós estamos falando dessa mãe que fala, meu filho não vai, desses netos. É uma obsessão, gente. Cria-se um cordão energético pesado, difícil de ser quebrado. Que daí o espírito tem que ter muito entendimento para conseguir se desvencilhar. Né? Ambos, né? O encarnado vai ter que ter entendimento e o espírito também. Para esses dois... Se soltar, Então, ele até... falou a palavra sofrimento. Às vezes não causa sofrimento, mas causa um desgaste, seria uma palavra boa. Sim. Desgaste, mas É. de repente ele consegue. É uma forma de sofrimento, não um sofrimento como a gente imagina, mas é um... E aí o encarnado Exato. que lide com isso, né? Veja. Se conseguir se libertar, porque senão ele vai ficar preso, né? Eternamente. Então, mas vamos lá. Você falou do desencarnado, o desencarnado está lá no plano espiritual, os espíritos bons amigos falam, não, ó, calma, para, não é assim. Veja, nas obras de André Luiz, a gente vê espíritos
que estão em nosso lar, já estão na colônia e que ainda sofrem com isso. Por quê? Porque o encarnado não mudou a forma de pensar. Então como uma mãe não vai sofrer vendo o sofrimento do filho? Ainda que ela tenha entendimento, mas ela não quer aquilo. Então tem que ser de ambas as partes. Fala, Humberto. Vou tentar explicar. Por exemplo, a pessoa está no leito da morte. Então, vou dar um exemplo, meu pai, leito de morte. Tá. Peguei a mão dele, ia, não ia. Eu, vai com Deus, fiz uma oração, apagou na hora. Mas, você acredita? Foi tranquilo. Não foi você, não foi tranquilo. Você colaborou muito de não interferir. Sim. Né? De tipo, E falou, tá tudo bem. E deu tranquilidade a ele também. Pessoal, a gente aqui, eu sou muito franco com vocês. Eu vou fazer 60 em dezembro. Eu sei que daqui para frente eu tenho quanto? Quantos anos eu tenho? 10? Ó, passa assim. Então a gente tem que começar a pensar. A gente precisa começar a pensar seriamente. Já se imaginou, né? Eu passei por alguns apertos também, né? Mas você já se imaginou você no seu leito de morte com o teu filho do lado, olhando e você fala, e agora eu vou, não vou, eu não quero fazer isso na frente do meu filho. Olha que conflito que é. E aí o filho chega e fala, pai, tá bem, pai. Pô, você foi gigante. Meu, olha para a luz, vai com Deus. Oh! É a frase do Chico, né, que fala que o amor não prende, liberta, né? O amor não prende, o amor liberta. Isso com relação a quando meu pai veio a desencarnar. Agora, esse jeito que você fez, ele estava, né? Eu falei, pai, sabe que nós te amamos. Não ouvi. Nós te amamos. Vai com Deus. Estamos esperando por você lá no mundo da minha. Quando foi, desculpa, depois de, acho que algumas horas veio a notícia. Realmente é confortante, tanto para ele que foi, quanto para nós que ficamos. É isso aí. E assim, bons pensamentos. A dor do luto, ela realmente permanece. A dor. A dor do luto. Sim. Mas o desprendimento, o sofrimento não. Então, gente, se nós... Né? Ou a gente acredita no Espiritismo, né? Ou a gente acredita no Espiritismo, então a gente volta para onde a gente veio. Somos imortais. É um adeus? Não, é um até logo. E vai passar muito mais rápido que você pensa. Vai rever? Vai rever, com certeza. Ah, mas e se quando eu chegar lá já tiver encarnado? Vai rever do mesmo jeito. Porque hoje, do jeito que está, nós, quando dormimos, já sabemos. Nós desdobramos, nós temos o desprendimento da alma. Como é que é o termo? Emancipação da alma, né? Capítulo 8º do Livro dos Espíritos. E a gente vai viver a experiência. Então, toda essa angústia que a gente tem, a gente vai lá, encontra com os entes queridos. Ah, mas eu não lembro. Você não lembra porque você não tem estrutura para lembrar. Isso também é uma bênção de Deus. Já falamos aqui que o véu do esquecimento é uma bênção de Deus. Porque se a gente lembrasse de tudo que a gente fez, tudo que a gente vê e tudo que a gente faz, nós não aguentaríamos ficar aqui não, gente. É o que eu falo. Todos nós, na encarnação passada, fomos Cleópatra, né? Imperatriz Leopoldina. Né? Ninguém foi os torturadores da Inquisição. Né? Ninguém era torturador de escravo. Ninguém aqui foi escravo. Né? Capataz, capitão do mato. Ninguém aqui lutou nas várias guerras. Né? Ninguém que fez atrocidade na Guerra do Paraguai. Oh, mas nós somos esse povinho que trucidou o povo paraguaio. Né? Nós, aqui no Brasil, nós somos o povinho que fez a Revolução Francesa. Vários espíritos já nos contam isso. Nós somos
os espíritos que estavam lá na Europa que escravizaram não só o povo negro, né? A gente vai falar isso mais para frente na Liberdade, né? Os romanos já escravizavam os brancos há muito tempo. Os egípcios já escravizaram o povo hebreu. Sempre houve. E aí a gente tá, então, mas eu sou tão bonzinho nessa vida, por que me acontecem essas coisas? Eu conto ou vocês contam? No Brasil, acho que até com relação aos negros, né, escravos, e muitos também que estiveram aqui, então, os donos de casarões, né, que eram senhores. Para a gente encerrar, leiam. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês vão entender muita coisa do que é o Brasil e por que é que nós somos o coração do mundo e por que é que nós somos a pátria do Evangelho. Leiam. Não são 5.000 páginas, é uma gostosura. Leiam. Nós vamos entender muita coisa do nosso karma coletivo. Tudo bem? Mais alguma coisa, alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar por aqui. Fala, Zé. Então, a nossa vida é um fenômeno. Fenômeno, é. Só que nós não sabemos lidar com isso. Não sabemos. Né? É isso que nós estamos aprendendo aqui, como lidar com isso tudo. Né? A gente tem uma frase que eu gosto muito no Espiritismo. Nós, pessoal, somos crianças espirituais. Crianças. E eu complemento. A doutrina não fala, mas eu complemento. Crianças mimadas, mal educadas e ranhetas. Então, pessoal, muito obrigado a todos, uma boa noite e até segunda-feira que vem.